Olá, eu sou Nayane e vou falar sobre as euploidias. Euploidias. O que são euploidias? São alterações cromossômicas numéricas que alteram todo o conjunto cromossômico de um indivíduo, ou seja, todo o seu genoma. Isso quer dizer que todos os cromossomos de um indivíduo são afetados. Euploidia ocorre ocasionalmente em humanos e muito frequente em plantas. Os seres humanos apresentam normalmente 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais, totalizando 23 pares de cromossomos ou 46 cromossomos. Entretanto, erros durante a meiose e mitose podem levar a alterações cromossômicas numéricas, que podem colocar em risco a sobrevivência de um indivíduo. Entre essas alterações, podemos citar as euploidias. Vale ressaltar que as euploidias normalmente são incompatíveis com o desenvolvimento do embrião humano. Quando acontece o desenvolvimento completar-se, ocorre morte logo após o nascimento. A morte ocorre por causa da grande quantidade de malformações. Tipos de euploidia: monoploidia ou haploidia. Apresenta apenas um conjunto cromossômico. Poliploidia apresenta vários conjuntos cromossômicos. Na monoploidia ou haploidia, o indivíduo apresenta apenas um genoma, que é representado por N. Zangões produzidos por partenogênese, por exemplo, apresenta apenas um genoma. Na poliploidia, observa-se o aumento de grupos completos de cromossomos, denominado de triploidia, 3N, quando o indivíduo possui 3 grupos de cromossomos, de tetraploidia, 4N, quando o indivíduo possui 4 grupos cromossômicos e assim sucessivamente. A poliploidia é muito comum em vegetais. A banana é um exemplo de um organismo triploide e o morango é um exemplo de organismo octoploide. Em animais, a ocorrência de poliploidias é bem mais rara. Importância da haploidia: união dos gametas no momento da fecundação. A importância de haver células haploides está no fato de que os gametas unem no momento da fecundação. Nos animais, as células haploides são encontradas nos gametas. Entretanto, em outros organismos, a fase haploide está presente em grande parte do ciclo. Importância da poliploidia: melhoramento genético, obtenção de plantas maiores, restauração de fertilidade de híbridos interespecífico. A indução de poliploidia somática ou sexual é uma ferramenta importante para o melhoramento genético de diversas plantas, para a obtenção de plantas de tamanho maior, para a restauração de fertilidade de híbridos interespecíficos e como ponte para a transferência genética entre níveis de ploidias diferentes. Efeitos dos poliploides: formação de órgãos vegetativos gigantes, por exemplo, o cravo de defunto, boca de leão, dentre outros. E a formação de frutos sem sementes, por exemplo, bananas, melancia e outros. Como ocorre a euploidia? A euploidia pode ser resultado, por exemplo, da não disjunção de todos os cromossomos de uma célula. Ou seja, no momento da divisão celular, não ocorre a migração correta dos cromossomos. Podem ocorrer também por meio de divisões mitóticas incorretas com a divisão do zigoto após a replicação de seus cromossomos e posterior divisões mitóticas normais que levam ao surgimento de um embrião com euploidia. Além disso, também pode ocorrer com a fecundação de um óvulo por mais de um espermatozoide. E eu sou Andressa e irei falar sobre as aneuploídeas. O que são aneuploídeas? A aneuploídea é um tipo de anomalia cromossômica que altera a quantidade normal dos cromossomos. Elas podem ser tanto aditivas quanto subtrativas
e podem ou não trazer complicações para a saúde dos seres afetados. Origem das aneuploídeas. Muitas alterações cromossômicas se originam a partir do processo de crossover. Esse não é exatamente um dos casos das aneuploídeas. Aqui o erro ocorre nos processos de disjunção, que pode acontecer tanto na meiose 1 ou 2. Na meiose 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos, e na meiose 2, separação das cromatídees irmãs. Em alguns casos, a ausência da disjunção também pode acontecer na mitose. Quando ele acontece na separação de pares, uma das células formadas terá um número diferente de cromossomos em seu núcleo. Isso gerará ou um excedente de genes naquele indivíduo ou a falta de um deles. As aneuploídeas é classificadas em 3 partes nulisomias. O indivíduo perde completamente o número de cromossomos em um par, ou seja, nesse caso, indivíduos diploides perderão 2 cromossomos e terão uma completa ausência de cromossomos em determinado espaço de seu genoma. Monosomias. Ocorre quando o indivíduo apresenta somente um dos cromossomos de um par. No caso dos diploides, ocorre a perda de um deles. Esse tipo de anomalia genética é bem mais frequente do que a nulisomia. E trissomias. Ocorre quando o indivíduo tem um cromossomo a mais em seu par. Há um excedente em genes, o que normalmente acarreta na ocorrência de síndromes bem particulares. Alguns exemplos dessas síndromes são a síndrome de Klinefelter. É uma ocorrência que atinge apenas em homens. Ela ocorre nos cromossomos sexuais e é caracterizada pela presença de um X extra no genoma dos indivíduos afetados. Sendo assim, normalmente eles têm 47 cromossomos, sendo um deles na conformação XXY. Principais características desses indivíduos são estatura alta, corpo magro, cintura fina, desenvolvimento mais acentuado nas mamas, testículos atrofiados, infantilismo genital e músculos subdesenvolvidos. A síndrome de Turner é uma ocorrência exclusiva das mulheres. Elas têm um cromossomo X a menos, apresentando apenas um deles. As pacientes dessa síndrome apresentam baixa estatura, infantilismo genital, ovários atrofiados e ausência ou problemas de menstruação. A síndrome de Down ocorre uma trissomia, normalmente no cromossomo de número 21. A anomalia, nesse caso, pode acontecer tanto pela disjunção dos pares quanto por alterações na etapa de translocação. Pessoas com a síndrome apresentam os seguintes sintomas: baixa estatura, orelhas pequenas, mãos pequenas e largas, dedos mais curtos e fragilidade nos ossos. A síndrome de Edward é conhecida como trissomia 18, é uma doença genética muito rara que provoca atraso no desenvolvimento do feto, resultando em aborto espontâneo ou malformações graves ao nascimento, como microcefalia e problemas cardíacos, que não podem ser corrigidos e que baixam a expectativa de vida do bebê. Ocorre em gestações onde a grávida tem mais de 35 anos. As principais características dessa síndrome é cabeça pequena e de forma estreita, boca e mandíbula pequena, dedos longos e o polegar pouco desenvolvido, pés com sola arredondada, fenda palatina, apresenta problemas nos rins, doenças cardíacas, deficiência mental e problemas de respiração ou alterações cerebrais.